Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. 3 milhões e 400 mil pessoas vivem hoje em situação de pobreza no estado de Minas Gerais. Desse total, 760 mil vivem na chamada pobreza crônica, que é quando a situação precária permanece por várias gerações. Buscando refletir e encontrar soluções para esse problema, a Assembleia promove o Fórum Técnico Minas Sem Miséria, que vai passar por diversas regiões do estado, ouvindo a população sobre questões ligadas à pobreza. O lançamento do fórum foi aqui na capital Belo Horizonte no mês de julho e já foram realizados 2 encontros regionais, em Juiz de Fora e em Montes Claros. Outros 3 encontros estão agendados em Uberlândia, Araçuaí e Betim. E a etapa final vai ser novamente aqui na capital, em março do ano que vem. O combate à pobreza em Minas é o tema do Panorama que começa agora. Eu recebo aqui no estúdio o professor Bruno Lazzarotti, coordenador do Observatório das Desigualdades da Fundação João Pinheiro. Bruno, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui. Bruno, eu queria que a gente começasse o programa falando um pouco desses conceitos da pobreza. A gente tem aquele conceito da pobreza monetária, que está mais ligada à renda, a pobreza crônica, que já vem aí de um bom tempo, e a chamada pobreza multidimensional, né, que envolve vários aspectos. Você pode detalhar um pouquinho para a gente? Posso sim. É sempre importante a gente lembrar que isso que a gente vê são indicadores. Indicadores nunca são as coisas propriamente ditas. Não existe uma pobreza abstrata, digamos assim, né? A verdadeira, né? Então, nós sempre utilizamos indicadores que ressaltam alguns aspectos do fenômeno que a gente quer, né, medir e deixam de lado outros. Né? Então, sempre quando a gente está escolhendo um indicador, a gente está fazendo uma escolha de alguma coisa que entra e alguma coisa que fica de fora. Quando a gente está falando de pobreza monetária, ele é um conceito muito útil, especialmente para sociedades como as nossas, que são sociedades muito urbanizadas, né, muito monetarizadas, né, onde, se você pensar, a maior parte das nossas necessidades a gente satisfaz por meio de dinheiro. Calcula mais ou menos qual que seria o gasto mínimo em cada sociedade, em cada momento, que uma pessoa precisa ter para satisfazer as suas necessidades básicas de vida. Todo mundo que está abaixo dessa linha, é isso que a gente chama de linha de pobreza, é considerado pobre. E quem não ganha nem mesmo o suficiente para satisfazer aquelas necessidades muito básicas, né? Basicamente alimentação, moradia e vestuário, ponto, né? É considerado extremamente pobre. Você pensa assim, por exemplo, 2 pessoas que têm a mesma renda. Sim. Se uma mora em casa alugada e a outra mora em casa própria, elas não têm as mesmas condições de vida, já que uma pessoa compromete uma parte grande da renda pagando o aluguel. 2 pessoas que têm a mesma renda, uma tem umas galinhas, uma vaca, uma horta no fundo, a outra tem que comprar tudo no supermercado. Elas não têm o mesmo padrão de vida, né? Então, a pobreza multidimensional, ela procura avaliar diretamente em que medida essas condições de vida estão ou não satisfeitas, né? Você tem que decidir, por exemplo, quais são as condições mínimas de vida. Isso varia, por exemplo, varia em termos da gente estar falando de pobreza na área rural e na área urbana, nas grandes, nas pequenas cidades? Geralmente, a medida não varia, mas o grau de pobreza varia. Né? Na área urbana, por exemplo, sei lá, as condições de aluguel, pessoas que gastam muito com aluguel, não é a mesma coisa que na área rural, como nós estávamos dizendo e tal. Mas a medida não, a medida é a mesma, só que as pessoas são pobres de maneira diferente. Isso é importante saber, porque na hora de desenhar políticas públicas de enfrentamento à pobreza, você consegue ter alvos mais claros. Né? Por outro lado,
né, você deixa um tanto de outras coisas de fora, a comparabilidade é menor. Quando que você pode considerar que que a casa de uma pessoa não atende às condições mínimas? Isso pode ser diferente nos diversas né? regiões, por exemplo? Pode ser diferente nas diversas regiões, ou diferentes pessoas que forem medir em diferentes países vão chegar a conclusões diferentes mesmo, porque você compara com o padrão de vida naquela sociedade. Né? Na África subsaariana, os modos de vida são tão diferentes que uma casa que talvez fosse muito precária aqui não é considerada precária lá, eventualmente, porque isso tem a ver com modos de vida e tem a ver com as condições básicas de vida daquela pessoa. E a pobreza crônica é outra coisa. A pobreza crônica, ela não está querendo saber quem é pobre e quem não é. Mas está querendo fazer, olha, a persistência da pobreza naquele domicílio, né, naquela família. Ela, né, já vem aí às vezes de gerações ou de muito tempo. Porque você pensa assim, pessoas que têm uma vida remediada, vamos imaginar assim, né, que não são pobres, mas vivem apertado, boa parte, né, das pessoas que nos assistem sabem o que é isso. Essas pessoas estão, digamos assim, a uma demissão de se tornarem pobres. Né? Por outro lado, se conseguirem emprego, volta para cima. Né? Se não tinham acesso ao Bolsa Família, passam a ter acesso ao Bolsa Família, muda de novo. Outras pessoas, né, elas estão em uma condição de destituição e que geralmente não é uma destituição só material, mas de exclusão de informação, exclusão educacional, exclusão de políticas públicas, né? E eventualmente até outras dimensões da vida, né? Que podem incluir rompimento de vínculos familiares, pode incluir violência, pode incluir situação de vida na rua, que ela não basta, digamos assim, você dar uma força, digamos assim, que aquela pessoa empina. Aquilo ali são, né, aquela situação, uma situação de destituição, geralmente mais abrangente, porque abrange vários aspectos da vida e, eventualmente, até mais de uma geração. Bom, a Assembleia aqui de Minas está realizando um fórum técnico com encontros em diversas regiões do estado para buscar justamente sugestões da população e elaborar um plano estadual de combate à miséria. O lançamento em Belo Horizonte contou com a presença de diversas entidades da sociedade civil. Olha só. Alessandra conheceu a miséria de perto, viveu por 20 anos nas ruas da capital, enfrentou a justiça e cumpriu pena por quase 2 anos. Em 2018, a vida dela começou a mudar. Hoje, ela é militante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua e agente do projeto Moradia Primeiro, uma parceria do Ministério Público com a Pastoral do Povo da Rua. A iniciativa garante acesso imediato à moradia para quem está nas ruas. A minha esperança, eu acho que não só minha, mas de todo mundo, né, que está se desbruçando, né, aqui nesse fórum técnico, é que não falte comida na mesa de ninguém. Comida com qualidade e comida com fartura, né, que muitas das vezes tem pessoas que se alimentam uma vez por dia. O Fórum Técnico Minas Sem Miséria representa uma importante iniciativa de participação social e construção coletiva de políticas públicas para combater a pobreza no estado. A expectativa dos movimentos sociais e do público em geral é que, por meio de debates e da união de propostas, as discussões resultem em ações concretas e eficazes. Bruno, a entrevistada disse ali 2 questões que eu acho bastante significativas, que é a questão da fome e a questão da moradia, né? da população que é obrigada a viver na rua. São 2 questões que já vêm sendo debatidas e discutidas aí há longos e longos anos. É possível a gente ter algum exemplo de alguma cidade, de alguma região, de algum país que conseguiu resolver ou pelo menos avançar em algo nessas 2 situações? Sim, mas antes eu queria
fazer um comentário sobre a entrevistada. Eu acho que ela é um exemplo belíssimo, né, de uma pessoa que viveu uma situação limite de violação de direitos e conseguiu reconstruir não só a sua vida, mas um senso de coletividade, né? Eu acho que isso é importante a gente ter em mente, né, que situações de muita destituição, como a população em situação de rua, elas não devem ser vistas como um estorvo para a sociedade. Elas não devem ser vistas como um carro enguiçado a ser guinchado ou ser comparado com chiqueiros humanos. Elas devem ser vistas como cidadãos que tiveram seus direitos imensamente violados e que, portanto, existe uma necessidade e uma responsabilidade coletiva em resgatar, proteger e apoiar na construção de novos projetos de vidas. Apoiar materialmente, simbolicamente e politicamente. Então, essa é a primeira coisa que eu queria ressaltar aqui. O segundo aspecto que você menciona é sobre a fome, a insegurança alimentar, né? Acho que hoje é bastante conhecido, né? Uma coisa bastante clara, que hoje, se existe fome no Brasil e no mundo, não é por falta de alimentos, não é pela nossa incapacidade de produzir alimentos. Aliás, essas tarifas e tal que o Trump inventou agora, né? O que está sendo feito é destruir estoque de alimento, que meio absurdo, né? É um negócio surreal, assim, da gente pensar, e leva a gente a questionar as maneiras pelas quais a gente está organizando o mundo, né? Então, o problema por exemplo, no Brasil, né, 3 coisas condicionam o acesso a alimentos e elas estão relacionadas. É a renda da população. 2, né, porque, como eu disse, a imensa maioria da população satisfaz as suas necessidades alimentares no mercado, né, comprando alimentos. Né? Segundo, é a disponibilidade e preço dos alimentos. Com as mudanças climáticas e também, eventualmente, com flutuações no mercado internacional, os preços dos alimentos podem variar muito e facilitar ou dificultar o acesso das pessoas. E o terceiro são políticas públicas que, de diferentes maneiras, digamos assim, impactam esses dois. Desde fornecimento direto de alimentos, como acontece com a merenda escolar, né? Como acontece com restaurantes populares, com cozinhas solidárias. Alimentos, propriamente, aquilo que nós comemos todo dia, é produzido não principalmente pelo agronegócio, né? Mas é produzido especialmente pela agricultura familiar, né? O tomate, a couve, né? O alface que a gente come e tal, pela agricultura familiar. Então, o crédito para a agricultura, crédito acessível, abrangente e barato para a agricultura familiar e a formação de estoques reguladores e programas de aquisição de alimentos que permitem, por um lado, você dar garantia ao produtor, né, de que a produção dele será comercializada, e, de outro lado, você vai formando estoques para que, em momentos justamente de flutuação muito alta do preço, você tenha como suprir essa ausência. Um dos grandes problemas da pobreza ou da vida cotidiana dos pobres não é só a falta de renda, é o que a gente chama assim, a irregularidade e a volatilidade da renda. Então, hoje eu lavo 3 carros, né? Eu tenho um dinheiro, amanhã eu não sei se eu vou conseguir, né? Eu posso não lavar nenhum nos próximos 3 dias,
né? A pessoa que vende coisa no sinal, se chove, ferrou. Né? E por aí afora. Então, né, isso gera uma insegurança na vida, mas gera também uma insegurança alimentar. Claro. Ou seja, eu não sei, hoje eu como, Amanhã a gente não não sei. sabe o que vai acontecer. São outras formas de insegurança alimentar que persistem e que a gente tem que avançar. Mas você me perguntou um exemplo de um país que avançou nisso. O Brasil avançou. Isso é bom. O Brasil é referência mundial. É aquele negócio, se a gente olha a fotografia, ela é muito feia. Porque ainda existe desnutrição, ainda existe insegurança alimentar, então nós não podemos estar satisfeitos com isso. Mas se a gente olha o filme mostra que um já avanço. há o avanço. Isso. Eu queria mostrar mais algumas coisas, porque depois desse lançamento aqui em Belo Horizonte, o primeiro encontro desse Fórum Regional Técnico Minas Sem Miséria foi em Juiz de Fora, na Zona da Mata. E alguns dos assuntos abordados, nesse caso, giraram em torno do combate à pobreza e questões ligadas ao trabalho e assistência social. O Ricardo Beguini fez a reportagem para nós. Olha lá. Em Minas Gerais, 3,4 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza. Dessas, 764 mil enfrentam a pobreza crônica, com famílias que permanecem há gerações em condições de privação de recursos, alimentação e moradia, além de terem pouco ou nenhum acesso a políticas públicas. Os dados são do Cadastro Único do Governo Federal, referentes a maio de 2025. De acordo com a Secretaria de Assistência Social de Juiz de Fora, na cidade de 573 mil habitantes, 24 mil moradores vivem em situação de extrema pobreza. Na principal cidade da Zona da Mata, foram colhidas sugestões de mais de 100 participantes dos grupos de trabalho. Uma das temáticas, trabalho digno e educação, mobilizou Nicolas, de 37 anos, que atua como motoboy. Segundo ele, a categoria é altamente vulnerável à miséria. Quando acontece de alguém estar num estado de vulnerabilidade social, quando se acidenta, a moto quebra, é comum que a gente faça a clássica vaquinha Pix, né? Vamos ajudar fulano a levantar a moto, vamos ajudar fulano a sustentar a família, comprar uma cesta básica. Normalmente é como funciona justamente pela ausência de proteção social, ausência de auxílio previdenciário e outras coisas do tipo. Bruno, esse assunto que foi discutido lá em Juiz de Fora a respeito do trabalho, como é que é o mais complicado hoje? É a questão da falta de emprego, é a questão da precariedade, é a questão das condições de trabalho das pessoas? Queria que você falasse de uma forma resumida como é que você vê essa questão da ligação da pobreza e do trabalho. Claro que hoje é importante a gente, né, ressaltar que nós atingimos a mínima na taxa de desemprego. Quer dizer, pessoas que não têm uma atividade remunerada, de novo. Isso é muito importante a gente ressaltar. No entanto, né, historicamente, o mercado de trabalho no Brasil é caracterizado por muita informalidade e precariedade. Isso tem se agravado com o processo de reestruturação do mundo do trabalho que a gente vem visto. O caso, né, do Nicolas, né? Sim. Do Nicolas aqui é um caso muito exemplar junto com outros, né? Que são os trabalhadores por aplicativos. Esse caso é também muito paradoxal, porque ao mesmo tempo em que eles, né, muitas vezes tem uma sensação de autonomia, mas em grande parte isso é muito ilusório, né? Porque você é uma ilusão de autonomia que esconde muita precariedade e muita subordinação. Porque pensa, um trabalhador na plataforma, ele não estabelece o preço da corrida. A plataforma pune, mesmo que ninguém chegue para lá e fala, se você não aceita, se você passa a não aceitar corridas, ela premia quem trabalha em determinados horários e geralmente quem faz jornadas excessivas, né? Sem qualquer tipo de proteção, né? Seja para aposentadoria futura, seja num caso desse, né? Se ele tem um acidente de moto, não só
né? Ele pode estar fisicamente impossibilitado de trabalhar, como o próprio instrumento de trabalho dele está prejudicado. A renda dele passa a ser zero, né? Passa a ser zero de uma hora para outra, sem auxílio acidente, sem nada. Então, essas são formas de uma precarização do trabalho para o qual a sociedade tem que estar atenta. É muito importante a solidariedade dentro da classe, né? Você fazer uma vaquinha e tal. Mas as pessoas não podem depender disso, né? Esse não é um problema individual de cada um que os amigos dão uma força. Esse é um problema da sociedade de proteger seus cidadãos, né? Isso mesmo. Bom, o segundo encontro regional do Fórum Técnico Minas Sem Miséria, realizado em Montes Claros, no norte do estado, foi acompanhado pela repórter Cláudia Gabriel. Olha só. No auditório lotado da Unimontes, representantes de 34 municípios do norte e noroeste de Minas. São mais de 200 pessoas. Muitas trazem ideias e demandas para o combate à miséria na região. Além da dificuldade de acesso à água, a região precisa de soluções para conflitos fundiários, com regularização de terras e reconhecimento de territórios das comunidades tradicionais. As propostas da sociedade civil para a elaboração do Plano Mineiro de Combate à Miséria saem de grupos formados em cada uma das regiões do estado durante o fórum. As discussões são divididas em 5 eixos, que incluem trabalho, assistência social, educação, saúde e moradia. Cada um dos eixos escolhe 5 propostas. No grupo que discutiu trabalho e educação, sugestões voltadas para as mães, que são as responsáveis pela família. Este outro grupo pensou em formas de monitorar a gestão do Fundo de Erradicação da Miséria, um total de R$1 bilhão por ano para aplicação em todo o estado. Matheus defende a transparência na prestação de contas. A população ela precisa ter um acesso facilitado, numa linguagem acessível, a essas informações. A gente poder acompanhar as ações, se está chegando, em que município, como está sendo, é uma proposta fundamental e muito, muito importante. Bruno, a gente está chegando ao finalzinho do programa. Eu queria saber, assim, diante de tudo que a gente falou sobre essas questões ligadas à pobreza, quais que você acha que seriam as prioridades? Que tipo de políticas públicas poderiam ser adotadas a curto e médio prazo para que esses avanços que você diz que o Brasil já conquistou, conquiste ainda mais? Olha, a primeira coisa, eu vou te falar rapidamente 3 coisas. Primeiro, esse fórum é um fórum muito importante, uma janela de oportunidades que eu acho que a sociedade mineira tem que estar atenta. Existem basicamente, o segundo ponto que eu quero dizer é o seguinte, existem basicamente 2 grandes motivos para você ter muita pobreza em um país, né? Um é o país não ter recursos. O país não tem recursos, não produz, né? Seja renda, seja produção material e tal, e aí muitas pessoas têm pobre. O outro é desigualdade. O Brasil é um país que ainda tem muita pobreza por causa da sua desigualdade social. Então nós temos que enfrentar a desigualdade. Agora, no curto prazo e especificamente, é preciso dizer o seguinte, quem quer os fins, quer os meios. Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, né, faz muito pouco especificamente para o enfrentamento à pobreza e à miséria. Se a gente pegar o orçamento global do estado para a função assistência social, por exemplo, em 2024, as despesas, o total de despesas nessa função não chegou a 0,4% do gasto, 0,4% do gasto estadual. Então, é muito importante estabelecer diretrizes, é muito importante, mas é muito importante estabelecer recursos. A título de exemplo, eu posso te dizer que com 1,4 bilhão por ano, que não chegaria a 2%, a 1,5%, não chegaria a 1,5% das despesas do Estado em 2024, a pobreza
de crianças, por exemplo, a pobreza, a extrema pobreza infantil poderia ser reduzida a um terço, quase erradicada no Estado. A extrema pobreza global poderia ser reduzida em 40%, a extrema pobreza dos cidadãos mineiros poderia ser reduzida em 40%. Né? Então, eu acho que o Estado, nível estadual, se compromete pouco com esta agenda. O grosso, isso não é único do Estado de Minas Gerais. De maneira geral, no Brasil, o grosso do enfrentamento direto, é claro que se você investe em educação, você está contribuindo para reduzir a pobreza. Se você investe em saúde, você está contribuindo para reduzir a pobreza e tal. Mas eu estou falando de iniciativas diretamente focadas nesse objetivo. De maneira geral, no Brasil, os recursos para esse enfrentamento vêm do governo federal e dos governos municipais. Os estados se comprometem pouco e Minas Gerais se compromete menos ainda. E principalmente menos do que poderia. É aquele negócio, quem quer os fins, quer os meios. Bruno, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Um prazer estar aqui. O Panorama de hoje termina aqui. Nós conversamos sobre o combate à pobreza em Minas e sobre o Fórum Técnico Minas Sem Miséria. Se você quiser rever essa entrevista, basta ir ao portal da Assembleia ou ao YouTube. Os principais trechos vão estar no nosso podcast. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.